Olá, como é bom começar o dia com Deus. Hoje nós vamos começar uma série sobre os principais sinais da volta de Jesus. Na verdade, nós vamos fazer duas séries na sequência. O primeiro deles, os principais sinais da volta de Jesus, e a segunda parte, os sinais que mais assustam. Bem, para o primeiro sinal, eu quero abrir a Bíblia com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o verso 24. O texto da palavra de Deus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Esse é um dos sinais da volta de Jesus. E nós vemos hoje no nosso mundo moderno ocorrendo isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorreu em Waco, um cidadão chamado David Koresh, dizendo ser o Cristo, dizendo ser o profeta, com uma mensagem especial, pelo menos é o que ele dizia, e levou mais de 200 pessoas à morte, porque ele era um falso Cristo, ele era um falso profeta. Aqui no Brasil nós temos uma figura muito conhecida, mais conhecida como Henrique Cristo. E ele se diz ser o próprio Filho de Deus, ele diz ser o próprio Jesus. E Satanás, ele faz exatamente isso para enganar as pessoas. A própria Bíblia diz que não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. E olha só o texto que lemos nessa hora, diz que, se possível, ele enganaria os próprios eleitos, os próprios escolhidos de Deus. Sabe, na época de Jesus, também apareceram vários falsos messias, para enganar as pessoas, para enganar o povo. E você? Você tem sido enganado por algum charlatão, por algum falso Cristo, por algum falso profeta? Ei, só existe uma maneira de você vencer e de você saber quem é o profeta de Deus e quem não é o profeta de Deus. Sabe como? Está aqui, ó, Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: pelos seus frutos vos conhecereis. E sabe, nos últimos dias da história da humanidade, tem aparecido muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Esse é um dos sinais importantes da volta de Jesus. Você tem sido enganado por alguns desses? O meu desejo, a minha oração nessa manhã é que você não seja enganado por ninguém. Como? Estudando a Bíblia, conhecendo o verdadeiro Cristo, conhecendo os verdadeiros profetas. Assim, eu e você não seremos enganados. Está você atento aos sinais? Está você atento às profecias se cumprindo? O meu desejo é que você conheça mais o Cristo, mais as profecias a respeito de Cristo e da volta de Jesus. Posso orar com você? Querido Deus, nos ajude a nos apegarmos mais à Bíblia, à palavra do Senhor. E quando aparecerem os falsos profetas, nós possamos identificá-los e repreendê-los para a honra e para a glória de Cristo. Nos abençoe, eu te peço por Jesus. Amém. Um abraço para você, tenha um excelente dia.